Passou, mas foi no sufoco. O Vasco da Gama está nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2025. E o torcedor vascaíno pode respirar aliviado, mesmo que o drama tenha sido grande em São Januário. O jogo contra o Operário de Ponta Grossa terminou em empate por 1-1, mas nos pênaltis brilhou a estrela de Léo Jardim, que garantiu a vaga com 3 defesas espetaculares. A torcida explodiu em festa, mas o clima também foi de tensão, principalmente por conta da atitude polêmica de Luan Augusto, que bateu boca com Fernando Diniz em pleno jogo, desrespeitou o treinador e ainda provocou a arquibancada, que não perdoou. O episódio acendeu um alerta dentro do clube. A diretoria precisa agir. Não dá mais para ignorar os sinais. Um jogador desafia o técnico hoje, outro amanhã, e quando se vê, perdese o controle do vestiário. E o nome da vez é Luan Augusto, que já vinha acumulando episódios controversos e, mesmo sendo um jogador de qualidade técnica, demonstra falta de comprometimento tático e emocional. Até o volante Souza, que recentemente rescindiu com o clube, comentou em entrevista que Luan é talentoso, mas tem problemas sérios de comportamento. Segundo ele, falta maturidade, falta leitura de jogo e principalmente falta responsabilidade para vestir a camisa do Vasco. Voltando ao campo, a classificação veio na marra. Com São Januário pulsando e mais de 17 mil torcedores empurrando o time, o Vasco teve mais posse de bola e finalizações, mas encontrou dificuldades diante de um Operário bem armado. O jogo teve momentos tensos, o adversário chegou a mandar no jogo por alguns minutos e testou os nervos do torcedor vascaíno. No fim, Léo Jardim se agigantou, pegou 3 pênaltis e foi o grande nome da noite. No tempo normal já havia feito defesas difíceis, foi sem dúvidas o herói da classificação. E com a vaga garantida, o clube ainda embolsa mais de 2 milhões de reais. Dinheiro que entra graças principalmente à atuação de um goleiro que já foi bastante criticado, inclusive por parte da torcida, mas que agora mostra uma evolução notável, inclusive com os pés, algo que sempre foi um ponto fraco no seu jogo. Fernando Diniz, conhecido por exigir construção desde a defesa, já começa a moldar Léo Jardim em um jogador mais completo. E o próprio treinador não poupou elogios após a partida, colocando o goleiro como um dos possíveis nomes para a seleção brasileira. O clima dentro do elenco após a classificação era de alívio e comemoração. Jogadores exaltaram a importância do grupo da torcida e do trabalho coletivo. Mas apesar da festa, há feridas internas que precisam ser tratadas, e o caso Luan Augusto é o mais urgente. Durante a partida, ele ignorou instruções táticas, criou confusão à beira do campo e ainda fez gestos irônicos para a torcida. Diniz tentou contemporizar na coletiva dizendo que queria apenas acalmar o jogador, mas o incômodo era visível e não foi a primeira vez que Luan se envolveu em polêmicas. Desde sua chegada ao clube, coleciona episódios problemáticos. O mais impressionante é que, mesmo com talento, ele ainda não conseguiu mostrar um futebol convincente. Fisicamente é forte, tem um bom passe, é veloz, mas taticamente é perdido. Não sabe recompor, não fecha a linha, não marca. E o que Diniz tenta fazer com ele é o mesmo que já fez com outros atletas recuperar. Mas nem todos respondem. Se não der certo com Diniz, difícil acreditar que dará com outro técnico. Souza foi direto ao ponto. Luan é doidinho? Segundo ele, o Vasco deveria ter estudado melhor o entorno do jogador antes de contratá-lo? No Alanyaspor da Turquia, ele foi bem, mas lá era um contexto completamente diferente. Menos pressão, mais liberdade. Aqui é Vasco e a cobrança é outra. O clube precisa entender que jogador de futebol não é só chute e passe. Tem que ter cabeça, comportamento, respeito ao grupo. E hoje o que se vê é um atleta que parece não entender a responsabilidade de vestir a camisa Cruz Maltina. E agora, sem tempo para lamentações ou novas polêmicas, o Vasco já vira a chave para o clássico contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Fernando Diniz reencontra o ex-clube e tenta recuperar o elenco fisicamente para mais uma batalha. E se depender da força demonstrada em campo, com o empurrão da torcida e a liderança de jogadores como Léo Jardim, o Vasco, tem tudo para continuar sua caminhada com confiança. Mas internamente precisa resolver os problemas com a mesma intensidade que mostra dentro de campo.
Porque talento sem disciplina não ganha jogo e muito menos campeonato. E aí, meu parceiro vascaíno, a gente precisa falar com clareza sobre um ponto que já passou da hora de ser resolvido. Dentro do clube, a postura de alguns jogadores que parecem não entender o que é jogar no Vasco da Gama. O caso do Luan Augusto não é mais um pequeno incidente, não é mais coisa de vestiário. A atitude que ele teve dentro de campo durante uma decisão da Copa do Brasil mostra que há algo errado. Não dá para naturalizar jogador desobedecendo o treinador em pleno jogo, ainda mais diante de uma torcida que lota o estádio, que canta o tempo todo e que vive o clube com intensidade absurda. Quando o cara é vaiado e em vez de baixar a cabeça resolve tirar a onda com a arquibancada, aí não é mais só falta de leitura de jogo, é desrespeito mesmo. E o Diniz, que é um treinador conhecido por dar espaço, por tentar recuperar jogador, ficou ali tentando conversar com ele no meio do jogo. O técnico viu que o Operário deixava espaços pelo lado do campo e queria Luan aberto para aproveitar esse corredor. Mas o jogador simplesmente se recusava a obedecer. Se fechava por dentro, bagunçava a ideia tática e ainda provocava a torcida. Isso não pode passar batido, porque hoje é o Luan, amanhã é outro, e quando se vê o ambiente vira terra sem lei. A diretoria precisa entender que dar respaldo ao treinador é proteger o projeto do clube, é proteger o elenco, é proteger o próprio jogador que ainda quer alguma coisa na carreira. Não dá pra gente esquecer que mesmo com todos os seus problemas, o Vasco vem mostrando uma evolução em campo. O time hoje tem um padrão, tem uma ideia, joga junto, se movimenta. Diniz mesmo em pouco tempo já deixou uma marca. E o que esse trabalho não pode ter é ruído interno. Porque no futebol de hoje, onde cada jogo é uma batalha, cada ponto conta, qualquer rachadura pode virar uma cratera. O Vasco já sofreu demais com elencos rachados, com brigas internas, com jogadores mais preocupados com rede social do que com rendimento. Não dá pra voltar pra esse buraco. E aí entra também a responsabilidade de quem contratou. O Souza foi muito claro na entrevista dele, falou que o Vasco deveria ter estudado melhor o perfil do Luan antes de trazê-lo. Não é só ver o que o cara entrega no campo. É saber quem ele é fora dele, como reage à pressão, como lida com a adversidade, como se comporta no grupo. Um clube do tamanho do Vasco não pode errar nesse tipo de avaliação, porque o erro não custa só dinheiro, custa ponto, custa clima, custa projeto. E o caso do Luan é emblemático, porque já são vários treinadores que tentaram encaixar o jogador e não conseguiram. Se o Fernando Diniz, que talvez seja o técnico que mais acredita em recuperar jogador no Brasil, está tendo dificuldade, a luz vermelha precisa acender com força. Agora, voltando a falar do lado bom da história, é impossível não destacar de novo o que fez o Léo Jardim. Cara, que noite, 3 defesas em cobrança de pênalti, defesas no tempo normal e uma frieza que impressiona. Um goleiro seguro, maduro, que não se esconde e que cresce nos momentos decisivos. E o mais interessante é que ele está claramente evoluindo. Sempre se falou que o ponto fraco dele era o jogo com os pés, mas ontem, em vários momentos, ele mostrou visão, mostrou controle, acertou lançamentos, iniciou jogadas. E isso tem muito dedo do Diniz que exige esse tipo de coisa. O cara pega, treina, insiste, cobra e o jogador responde. E é aí que a gente vê a diferença entre quem quer evoluir e quem tá ali só para cumprir tabela. A atuação do Léo Jardim levanta outra questão urgente, a renovação do contrato. O Vasco já fez propostas, já subiu o salário, mas o goleiro ainda não aceitou. Está no direito dele, claro, mas o clube também precisa entender que está diante de um ativo valioso, não pode perder de graça. E aí entra o papel da diretoria negociar com inteligência, proteger o patrimônio e garantir que o goleiro fique sim por muitos anos. Porque hoje ele é um dos melhores do país, está em fase espetacular e se continuar nesse ritmo vai chamar atenção até da seleção. E mais é um líder, é uma referência. O torcedor já abraçou. Ontem São Januário inteiro gritou o nome dele. Não é todo dia que isso acontece com o goleiro. Isso mostra o tamanho que ele está ganhando dentro do clube, e se de um lado temos um Léo Jardim que cresce do outro, temos um Luan Augusto que afunda. É esse contraste que expõe com clareza o tipo de jogador que o Vasco precisa manter e o tipo de perfil que precisa afastar. O torcedor do Vasco não quer espetáculo vazio, não quer jogador que faz firula quando o time tá perdendo. O torcedor quer entrega, quer raça, quer comprometimento. Não é à toa que ídolos eternos do
Clube são aqueles que deram o sangue em campo, que brigaram por cada bola, que entenderam o peso da camisa. E o Luan até agora parece não ter entendido nada. Claro que ainda há tempo. Ninguém aqui tá dizendo que o cara tem que ser chutado do clube agora. Mas tem que mudar. E rápido, porque o Vasco tem uma temporada inteira pela frente, tem clássico. No fim de semana tem Campeonato Brasileiro pegando fogo, tem Copa do Brasil rolando e não pode perder o foco por conta de birra ou ego. O momento é de união, é de todo mundo remar junto. Se não quiser remar, que saia do barco. Porque o Vasco não pode ser refém de jogador nenhum. Aliás, o próximo compromisso é gigante. Clássico contra o Fluminense e com sabor especial. Pro Diniz que reencontra o ex-clube. E ele já deixou claro que está focado no Vasco 100%. A ideia agora é recuperar os jogadores fisicamente, reavaliar o elenco e montar uma equipe que entre em campo com intensidade. Clássico é sempre diferente. Não importa o momento. É jogo de alma, de coragem. E o Vasco vai precisar entrar com o espírito que mostrou contra o Operário na reta final da partida. Porque o Fluminense tem um time técnico experiente e não vai facilitar. É jogo para testar a maturidade do elenco. É jogo para ver quem realmente entendeu o que é ser Vasco. É partida para separar quem tá fechado com o projeto e quem tá só de passagem. E o torcedor mais uma vez vai fazer sua parte. Vai lotar a arquibancada, vai empurrar, vai cantar, mas também vai cobrar. Porque o vascaíno é assim, ele apoia, mas não aceita corpo mole, e o elenco precisa entender isso de uma vez por todas. O que aconteceu ontem com o Luan Augusto é uma página que precisa ser virada, mas que deve deixar lições. No fim das contas, esse jogo contra o Operário não foi só uma classificação, foi um retrato do Vasco atual. Um time que ainda passa por dificuldades, que ainda oscila, mas que tem alma. Que tem um goleiro que salva um técnico que busca soluções e uma torcida que não abandona nunca. Agora é seguir em frente, corrigir os erros, fortalecer o grupo e tratar com seriedade quem não está no mesmo ritmo. Porque o Vasco da Gama é gigante. E quem não estiver à altura não pode ficar para trás. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like assim, você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. O Vasco da Gama pode estar prestes a reforçar seu meio-campo com uma contratação de impacto. Segundo rumores que circulam no mercado da bola, o clube carioca estaria próximo de acertar com o volante Thiago Maia, ex-jogador do Flamengo. Uma possível chegada do atleta desperta grande expectativa entre os torcedores vascaínos, que veem na experiência e qualidade do meio-campista uma importante peça para o elenco comandado pelo técnico. Thiago Maia, que já teve passagem destacada pelo Flamengo, é um jogador conhecido por sua força defensiva, boa saída de bola e capacidade de marcar presença no meio-campo. Apesar de jovem, o volante acumula experiência em grandes clubes do Brasil e também no futebol europeu, o que pode agregar bastante ao time do Vasco, que busca se fortalecer para as competições futuras. A negociação ainda não foi oficializada, mas fontes próximas ao clube confirmam que as conversas estão avançadas e o acerto pode ser anunciado a qualquer momento. A possível contratação de Thiago Maia é vista como estratégica, principalmente para reforçar o setor de volantes, uma posição que o Vasco tem buscado qualificar para garantir mais equilíbrio tático durante as partidas. O volante chega com a missão de contribuir tanto na contenção quanto na criação de jogadas, além de trazer mais competitividade ao grupo. Com isso, o Vasco demonstra que está atento ao mercado e disposto a investir em jogadores que possam fazer a diferença dentro de campo. Os torcedores do Vasco, que acompanham ansiosos as movimentações do clube, reagiram positivamente à notícia. Nas redes sociais, muitos já começaram a celebrar a possível chegada do ex-Flamengo, destacando a importância de reforços com experiência e qualidade para o time. A expectativa é que Thiago Maia ajude a equipe a brigar por objetivos mais ambiciosos e volte a colocar o Vasco em destaque no cenário do futebol brasileiro. Por sua vez, o jogador Thiago Maia também vê a oportunidade com bons olhos, pois poderá reencontrar o futebol nacional em um ambiente que valoriza seu estilo de jogo. Além disso, o retorno ao Brasil representa uma chance de retomar o ritmo de jogo e mostrar todo o seu potencial.
algo que pode ser fundamental para sua carreira nos próximos anos? Caso o acerto seja confirmado, o Vasco ganhará um reforço de peso para a temporada, mostrando que está disposto a investir em nomes de qualidade para fortalecer seu elenco. Enquanto a diretoria trabalha nos últimos detalhes da negociação, os fãs do Vasco permanecem na expectativa, acompanhando cada novidade sobre a possível chegada do volante Thiago Maia. Se o acordo for realmente confirmado, será mais um passo do clube rumo à reconstrução e ao fortalecimento para as competições que vêm pela frente, buscando recolocar o Vasco entre os principais times do país. A movimentação reforça a ambição do clube em montar um time competitivo, capaz de lutar por títulos e voltar a fazer história no futebol brasileiro. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.